Foi transportada, guria. Se ela foi transportada, de onde veio esse pó e por que as roupas estão ali? É verdade, mano. É verdade. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão terapia. Eu sou o Luiz. Eu sou Lisandro. E hoje nós vamos assistir ao 8º episódio de Arcane, Água e Óleo. Não se misturam. Não se misturam. Perfeito. Eu tô ansioso por esse episódio, então bora começar? Vamos? Pequena Mel. Kino says war is a failure of statecraft. Your brother thinks he can talk his way out of anything. He fancies himself a fox among the wolves. But mark me, child, if you want to last in this world, you must learn to be both the fox and the wolf. What should we do with her? A wolf has no mercy. Olha só. Se tu quer sobreviver neste mundo, você precisa ser tanto a raposa quanto o lobo. A raposa sendo a que fala, a que é inteligente, a que manipula, e o lobo, o que caça, o que freda. Mas é o modo de ser raposa, o lobo, que deixa a vida tão tensa e te deixa tão isolado. E a gente vê muitas pessoas vivendo assim hoje. Mas são pessoas que nunca saberam o que é ser amada, admirada, pessoas verdadeiras ao redor, mas sim bajuladores. Então qual o custo disso? E a gente vê que conforme ela sai da cama, tinha uma pintura gigantesca. Ela claramente é podre de rica. Ela podia decorar o quarto dela como ela quisesse. E foi assim que ela decorou. É um rito de passagem. E essa imagem é o símbolo dessa passagem. Para que ela não esquecesse das palavras que foram ditas. Porque não é somente a expressão de uma memória jogada na tela, mas é a marca de um momento que ela não quer esquecer. Não esqueça que é ela que pinta os quadros. Provavelmente uma pintura feita por ela, da memória que ela teve. Mas esse foi um quadro que a mãe da Mel pintou para ela. Pintou na mente da Mel, né? Entendi. A mãe pintou, mas foi o braço da Mel que movimentou. Isso. Entendi. Bem inteligente a Nancy. Jinx. It's gone. What? Ela ainda conseguiu ficar com a gema. Eu percebi carinho dele e é o olhar dele que mostra isso. Não é somente, vou ver se ela tá viva porque é uma arma muito importante. Não, tu vê um olhar assim de que realmente tá preocupado, que tá sofrendo, correu ao encontro. No dia parece pior ainda. So? You alright? Caitlin! We were so worried. Thank goodness you're safe. And you found a stray. This is Vi. She's from the Undercity. I believe I can save her, but the process will be demanding. Are you prepared to lose her? Jinx. She won't die, Doctor. She can't. Please understand this is for your sanity. I too once had a daughter. You didn't sail halfway across the continent to sample the local cuisine. It's been over a decade, Mel. Since you banished me, you said perhaps your sentimentality will be more at home with those soft-spined idealists overseas. Piltover isn't like Noxus. War isn't our first and every recourse. I sponsored Hextech to protect the city, not burn it to the ground. Weapons can't be unmade, and they are always used. I'm here to help guide you to the right decisions. I don't need your guidance. We'll see.
I'm off to sample the local cuisine. Mãe Medarda. Impressões? Pessoa que não escuta, arrogante. É difícil de conviver. Ainda mais sendo a mãe. E só pra entender a Medarda, a Mel, ela se sente jogada ali. A forma que ela colocou era que a mãe dela achou que ela era muito frouxa pra Noxus. Então ela mandou pro exterior, onde ia ter mais pessoas frouxas igual ela. A Mel já tinha dito que ela foi exilada da família, né? Armas não podem ser desfeitas e elas sempre são usadas. Talvez nunca precise ser usado. Só saber que existe a possibilidade de usar, ninguém mexe com ninguém, né? Infelizmente, eu penso que se existe uma chance, tá destinado a acontecer. Eu tenho da mãe uma impressão de alguém que é muito sábia, porém que ela não tem necessariamente os seus melhores interesses. Então, é um equilíbrio difícil de encontrar a sabedoria sem ser manipulado. I understand this must be painful. I'm afraid it will only get worse. What have you done? I saved her life. A gente tava com a tese, né, de borderline e esquizofrenia, como será com cintila em cima da equação. Alucinações, delírios vão aumentar, as polaridades do borderline vão ser mais intensas ainda. Literalmente tacar fogo numa mina de explosivos, né? Se já estava incontrolável antes. Em defesa do doutor, tá pronto pra perder ela? Não? Então ok. Então vou salvar ela. Você que escolheu isso. Eu só não esperava esse anestésico, né? Eu não sei nem se... fazer o Silco dormir. Eu acho que não foi cintila, porque no Não Silco foi? era bem verde, amareladinho o que ele aplicou. Entendi. A cintila foi nas veias da Powder, saltando, assim. Sim, verdade, tá certo. Heimerdinger na super... na subferia. Pois é. Ele tá fazendo... Agora tá conhecendo a realidade, né? Tava precisando. Oh, ingenious. Though these blades seem improperly pitched. You're wrong. It's designed for the fissures. Air is denser. Sobreviveu, chefinho. Are you all right, lad? Yeah, I'm fine. I just sprained my ankle. Na queda, provavelmente. Are you Counselor Heimerdinger? It's just Heimerdinger now. What are you doing on this side of the river? I wanted to offer my assistance to the citizens of the Undercity, but it seems I'm unwelcome. What is it? We're having the exact same day. Misericórdia. Eu vim aqui pra tentar ajudar vocês. Até parece que é assim que funciona, né? Enquanto ele tinha o poder de ajudar, nunca foi lá, né? E eu fico triste porque eu tenho a impressão genuína de que ele não tinha ideia. De que ele tava literalmente cego às circunstâncias. Eu acho muito interessante porque ele viveu 300 e poucos anos. Foram 300 e poucos anos de luxo, será? Porque aí ele não teve a chance de conhecer o outro lado da moeda? É a única coisa que explica pra mim essa ingenuidade, né? Porque ele é um gênio, mas não quer dizer que ele tem perspectivas o suficiente, né? São coisas diferentes. Você governar, você precisa conhecer os dois lados, precisa conhecer o olhar do outro, a experiência daqueles que te cercam. Pelo menos ele tá tentando. Eu fico muito feliz que assim que ele foi demitido por não estar preocupado com a subferia, a primeira coisa que ele fez foi ir pra subferia e ver o que estava acontecendo. Eu sinto que muita gente não faria isso. Muita gente estaria em casa xingando tudo, enquanto nunca ouviram o mérito da palavra do outro, né? Eu amo essa cena. Lorian General Sonam Palak used to find ways to meet his enemies blindfolded. He said a man's mind hides behind his body. Somehow I doubt he ever tried this. Squeeze, child. You won't break it. The threat of the Undercity is real. Your leadership is impotent.
We may not be Noxus, but Piltover isn't as helpless as you think. Who said anything about Piltover? The Council is the problem. The mind hiding behind the body. Navigating your current crisis requires expertise you lack. What makes this the city of progress is that we keep trying until we get it right. So thank you for your advice, Mrs. Medarda. But I have a city to run. Wait. I see why this province and my daughter have fallen for you. You have the passion of youth. I have experience. I want you to succeed here, Jace. To grace the world with Hextech. But if you don't accept certain realities, I fear you'll end up like General Parlek. Slaughtered with your eyes closed. Eu amo a forma que ela contou duas histórias de uma vez e o final foi o mesmo. Ele encontrava seus inimigos de olhos fechados. Afinal, ele acreditava que a mente de um homem se esconde por trás do seu corpo. Se ninguém pode se ver, é quando a gente realmente pode se ver. Enquanto a gente estiver se vendo, a gente não tem como se ver. Então ele sempre criava uma circunstância de encontrar seus inimigos de olhos fechados. Porque era assim que ele ia ver de verdade quem era a pessoa que ele estava enfrentando. Porém, o fim dele foi encontrado de olhos fechados. O que dá a entender que um inimigo matou ele enquanto ele estava de olhos fechados. Que é muito poético, tu morrer pelo teu inimigo enquanto você estava de olhos fechados. E ela conta essa história para deixar claro que o conselho é a mente por trás do corpo, que é a cidade. Ou seja, a cidade é só uma reflexão do que é a mente. O conselho dita o que é a cidade. A mente, vocês estão de olhos fechados. E o que acontece com quem tá de olhos fechados? Acho muito brilhante a analogia, né? E a forma que ela alterna entre as duas histórias com uma mesma narrativa, para um único propósito, né? Ela, pra mim, é um exemplo magnífico da pessoa que é a raposa e o lobo. Não é um pouquinho o outro. É 100% raposa, 100% lobo. We need to act before anyone else gets killed. Perhaps Marcus was operating independently. What could anyone in the Undercity offer him that he didn't have up here? It's not what they offered him. It's what he had to lose. People are starving, sick, ravaged by Shimmer. They live in constant fear of the coordinated efforts of violent crime lords. One man leads these efforts, Silco. What does the Silco even want from us? He believes the Undercity should be independent. He calls it the Nation of Zorn. What about these? Do you know who made them? Her name is Jinx. This Jinx has the gemstone. Then we have to go in by force. That could trigger war. There are good people down there. Bad ones, too. Even if we wanted to invade, they have Shimmer. We have Hextech. What happened to you? They're still cleaning the blood off the bridge. When do we say enough is enough? Jace, you don't know war. I do. It must be our last resort. There may be a diplomatic solution. What? You want to negotiate with him? It may be the only way to avoid further bloodshed. This is insane. Did you learn nothing? You can't talk to him. He hates you, everything you stand for. He will never back down. Enforcers, please escort them out. Forget it. I remember where your fancy damn door is. Eu não sei se tu sentiu uma mudança de comportamento no Jace ou na Mel nessa discurso que teve. A Mel, a sensação é que ela recuou. A mãe falou e ela recuou. Aquele lembrete de quem eu não quero ser? Aham, isso mesmo. Despreza a orientação da mãe. Uhum. Se a mãe tá orientando isso, eu quero ir pro outro polo. Ele já não, ele já é o que a gente chama de dinâmica introjetiva. Tudo que vem de fora ele vai absorvendo como dele, ele não tem um valor definido. Ele é muito manipulável, né? Jesus. Uhum. É um fala um A, é verdade. Um fala um B, não, é verdade. E onde que tá o que eu acredito? O que eu quero, o que eu penso a respeito disso? Ele não formula, tu falou isso, deixa eu processar, gerar uma consciência. Não, o que tu falou é verdade, eu já acato. E as duas Medardas são muito boas em manipular. Como é que ele vai encontrar o que é ele no meio disso, né? E eu tô ouvindo a Mel dizendo, e o Conselho concordando, que diplomacia tem que ser a primeira alternativa, mas eu também acho que ela vai estar certa. A gente sabe o que o Silco quer. Não é dinheiro, não é poder, é respeito.
respeito. Ele quer respeito porque ele viveu numa condição deplorável. Quem criou essa situação deplorável? A mente por trás do corpo, o conselho. Porque eu acho que o que ele quer é vocês embaixo e ele em cima. Wait! Where are you going? I don't know. Back where I came from? I can fix this. You can't. This is how things are, how they've always been. I was so stupid to think it could change. We tried, okay? It wasn't enough. Topside and bottom, oil and water, that's all there is. What about us? Oil and water. Wasn't meant to be. You're just saying that. Do yourself a favor, Cupcake. Go back to that big, shiny house of yours and just forget me, okay? O que me agonia é que me dá a impressão de que ela estava de muitos bons termos com a Caitlyn e nessa última cena ela parecia estar muito com raiva, afastando. E a Caitlyn não fez nada pra isso. A minha impressão é de que ela estava com raiva do lado alto. E projetando na Caitlyn. Vá lá e volta pra tua casa brilhante. O que a Caitlyn tem a ver com isso? Que culpa ela tem nisso? Ela vai pra casa se sentindo mal, que ela teve uma vida confortável. Foi lá embaixo, conheceu todo mundo, trouxe uma parada pro conselho e iluminou todo mundo um problema que eles não tinham a menor ideia, e é em cima da Caitlyn que ela desconta por conta desse sentimento, né? Eu não culpo a Vi, é só muito triste, né? A gente sabe que a vida não é justa. Nem todos saem do mesmo lugar na corrida. Alguns saem mais na frente, outros mais atrás. Mas esse que sai mais na frente, ele não tem culpa de sair mais na frente. Tem todo um sistema que é culpado, né? E a gente querer culpá-lo, ou fazer ele se sentir culpado porque nasceu num ambiente com mais regalias, com maiores possibilidades, também é injusto. A bengala do Victor. Já não precisa mais. Essa é a cor da Hextech, né? O da cintila. Uma a mistura cor, dos assim, dois, eu diria. Mistura dos dois, é. Porque eu diria que tem a cor da cintila, mas a reflexão de luz parece muito da Hextech. A gente não tinha visto o que tinha acontecido depois que ele carvou as runas e tomou a cintila e encostou. Agora a gente tá vendo. Alguma coisa fez com a perna dele. Agora o que foi? A forma que eles capturaram uma emoção, um sentimento, foi absurda. A adrenalina, cara. A pessoa que desde criança a gente via mancando, o barquinho de criança começava a pegar velocidade e ele não conseguia acompanhar o barquinho. De repente a gente vê na cena, tem navios lá no fundo. Verdade, olha só, ele começa... E fica de olho nele em comparação ao barco atrás dele. Acabou a cintila. Victor, I've been working on this for a year now. Victor. Vai tentar mesmo assim. As runas no corpo inteiro. I was inspired by your... Everything you do inspires me. Foi transportada a guria. Algum lugar, Celso. Que coisa.
Se ela foi transportada, de onde veio esse pó? E por que as roupas estão ali? É verdade, meu. É verdade, eu não tinha visto as roupas dela ali, só o óculos. E o formato mudou de volta. Nem parece mais que tem placas de metal. Parece quase que um órgão. Eu meramente consigo imaginar a adrenalina que ele tava sentindo. É um êxtase, é um êxtase que vai além somente de uma adrenalina. Eu tenho certeza que foi só ali que ele se sentiu vivo pela primeira vez, né? Tudo antes disso não importa. A partir de agora eu tô vivo, né? O quanto essa adrenalina tá carregando aqui. O quanto que ele deve estar, tipo, tremendo no core dele, né? O quanto que eu preciso mais, muito mais. Isso aqui, se aquele efeito foi isso, eu quero tudo. Eu sinto que se existir algum bloqueio mental de será que eu deveria fazer isso? Nesse nível de agitação, totalmente desligada, né? Assim, ele sempre foi uma pessoa preocupada com a vida dos outros. Interessante que antes da menina ali se... Eu não sei qual a palavra usar ali. Ele olhou pra ela. Percebe que ele olhou pra ela e ele não teve preocupação. Ele não teve o cuidado que em outro momento ele teria com a vida dela. Ele poderia ter largado. Parecia que ele tava empurrando a mão dele, o núcleo tava empurrando ele de volta, repelindo. Ele não chegava a fazer contato. Quando a Sky abraçou ele, pareceu que ele tentou puxar, a mão dele voltou e foi sugada. E depois dali fixou. Se antes existia uma força repelindo, agora está puxando. Então, pareceu que ele não conseguia puxar a mão a partir do momento que a Sky abraçou ele. Eu não sei o que o Núcleo Rex decidiu, qual foi a reação que aconteceu, que fez com que a gente não queria até agora, mas agora tu vai vir. Porém, a partir dali já não tinha mais o que fazer. E o olhar dele parecia terrorizado. Mas antes de ir pro terror dele, olha ele mexendo nas ferramentas. A adrenalina que ele deve estar. O quanto ele erra, pega, joga. Nossa, ele não deve estar pensando nada. Parece uma bomba atômica, né, Luiz? Pessoas são incineradas tipo, assim. No nível molecular, porque foi só nela, né? A poeira me faz pensar que é literalmente isso. Ela, tipo, evapora por dentro, sei lá. É. Olha só. Ele certamente não viu isso vindo, né? Mas alguém está brincando com o Hextech. E forja. You want to make Silco pay for what he's done? I could have you arrested. You ever been to Stillwater? No. So you just wave an arm, have someone dragged off, don't bother to find out what it does to someone being stuffed in a stone box for weeks or months or even years? Yeah. I want to make Silco pay. As luvas para mineração. A Vai concorda no propósito. This so people notice you when you raise your hand in the boardroom? We built them for mining the fissures. Someone close to me had a pair of these. Silco controls the Undercity with Shimmer. Shut down his supply, and it's only a matter of time before his own people turn on him. Take out his manufacturing facilities. Hit him hard and fast before he can react. So, we got a deal, pretty boy? Eles já estão se virando contra o Silco, né? A fase que nem precisa de um ataque. Mas com um ataque eu tenho certeza que iria exponenciar. Pelo visto ele ouviu o conselho. Próxima criança. Uma versão gasosa de cintila. Pra mineração.
Eram crianças. A Jinx. Passou tão rápido que eu não tinha notado ela, tu acredita? Eu voltei e pausei exatamente pra isso. Né, outra dimensão assistindo contigo. O exército do Silco eram crianças. São crianças. Eu não sei se foi o exército, mas no mínimo peões de fábrica, digamos assim. Mão de obra dele, né? Mas aqueles que estavam lutando lá, provavelmente alguns deles eram crianças, né? Difícil saber por causa do equipamento que eles estavam usando, né? Mas aquela criança, ela apareceu depois que uma armadura foi... Não, a criança, ela foi quem tocou o alarme. Entendi. Foi o mesmo que tocou o alarme. E é a primeira vez que a gente vê a Scintilla e o Hextech em combate. A resposta estava no que o Vander disse no segundo episódio. Ninguém vence na guerra, vai. Não há vencedores. Ele já disse como ia acabar lá, né? E eu fiquei admirado do Jace ir pra guerra. Ir pro embate pessoal, corporal. Esse aspecto é admirável mesmo, né? Tipo, dele se colocar no fogo cruzado, né? Pelo visto, a ideia de não usar Hextech como armas... Não só ele reaproveitou as luas, né? Como fez aquele martelo ali. Quero ver ele dizer que é pra alguma coisa além de pra matar pessoas. Qual que é a função daqueles lasers que estava atirando nas pessoas, né? Eu tenho certeza que vai ser um baque pro Silco, porque a gente viu como tá difícil dele manter a reputação dele no momento, né? Um ataque numa fábrica de Scintilla tem repercussões muito grandes logísticas pra não aumentar ainda mais o barulho que tava acontecendo, né? Quando a gente fala do Jace, a gente começou falando sobre ignorância, né? Ele não tinha noção que as coisas eram mais complicadas. Eu tenho uma frase de uma série que eu amo, que é: um homem vive 3 vidas. A primeira encerra com a morte da ingenuidade, quando você aprende que o mundo não é tão simples, ele não é preto e branco. A segunda termina com a morte da inocência, quando você se torna parte da sujeira que tem no mundo. E a terceira, quando a sua vida finalmente acaba. Ein Mensch lebt 3 Leben. Das erste endet mit dem Verlust der Naivität, das zweite mit dem Verlust der Unschuld und das dritte mit dem Verlust des Lebens selbst. Mas eu gosto da sabedoria por trás, porque eu sinto que o Jace acabou de passar por uma dessas transições. Tem uma criança, ele tem sangue de uma criança na mão dele e nada que ele faça no mundo vai mudar essa verdade, né? Sinto que a gente acabou de passar pela morte da inocência do Jace, né? A inocência acabou e eu posso viver e me tornar aquilo e dar potencialidade, ou posso voltar a um estado não de inocência, mas de pureza. Eu já mexi com isso, eu sei que não é isso que eu quero? Isso. Existe esse caminho então, interessante. Viver uma vida nobre com as mãos sujas. Porque tu sabe como é sujar as mãos. E tu não quer mais essa vida pra ti. Tu pode escolher essa vida sem sujar as mãos. Mas tu pode ter sujado e escolher viver de modo diferente. De certa forma, parece mais provável que tu sujou e depois quis purificar do que tu só ser puro, né? Difícil alguém só ser inocente. Se a gente parar pra pensar assim, eu sou inocente enquanto eu tô lá na Cidade Alta, em Piltover, mas não sei o que acontece lá. O quanto era inocente, né? Eu não tô sabendo nada, então, de certa forma... Desse modo ele era ingênuo, né? Ingênuo? Não era nem inocente, tipo, ele só não tinha noção das coisas mesmo. Agora eu vejo o que é e continuo vivendo minha vida, deixou de ser uma inocência. E quando eu ainda sujo minhas mãos com sangue de pessoas, de alguém inocente,
aí a minha inocência acaba. E o que isso gera dentro de mim? Depende das minhas expectativas, daquilo que eu tenho como princípios, como verdade, o que eu quero para mim, o que eu desejo viver. Isso vai reger como eu vou elaborar essa experiência. Às vezes existem pessoas manipuláveis que são dependentes emocionalmente, ou que a gente chama de dinâmica introjetiva, estão sempre absorvendo do meio, até chegar num momento de grande crise, se isso gerar uma crise dentro dele. Pode ser, né? Que venha levar ele a uma consciência mais elevada, a seu próprio respeito. E agora deixa eu perceber o que eu quero para minha vida. Não que eu não vá mais escutar conselhos, mas eu vou filtrar o que eu vou escutar. O outro lado, né, o Silco, o carinho que você estava mostrando e a preocupação que você estava mostrando pela tua filha, e você está usando crianças como trabalho para isso, qual que é o pagamento delas? Uma refeição também? Como ele dedica atenção e carinho para quem tá na bolha dele e como que se exploda tudo que tá fora, né? Eu fico impressionado com o nível de distinção que ele trata as pessoas. Mas quando a gente fala de mão de obra infantil, a gente fala de uma escala tão grande, geralmente. É muitas infâncias comidas fora, né? É muito... Mas que infância essas crianças tinham? Ele tá ajudando, dando um prato de comida, mantendo elas vivas. Tu entende? É algo tão... tão justificável, talvez, pra ele, entendeu? Não, eu entendo. Uma criança que não tem pais e que não tem forma de sustento, em um estado que não existe excesso pra dar pra quem precisa. A gente quer te manter vivo, mas você precisa contribuir de alguma forma. Mas ser uma fábrica de cintila não ajuda. Não. Mas o quanto isso é justificável pra ele. Sim. Pelo menos eu tô dando comida, pelo menos eles estão vivas, as crianças estão vivas. Ele não dá esse amor, essa proteção como ele dá pra quem tá na bolha. Mas ao mesmo tempo ele se auto-justifica. Tem gente que nunca erra. Nem quando tá errado ele nunca erra. Porque ele sempre acha um argumento que te convença que ele fez por amor. Ele fez pensando em ti, ele fez pensando sempre no melhor. Exato. Eu pensando no Jayce agora, o que motivou ele ter ido pro embate pessoal, talvez garantir que a gema não seria pego por pessoas, colocar na mão de um soldado. E qual soldado? Ainda mais com o Marcos tendo sido descoberto como um... Ali ele tá no controle do que ele tá manuseando, e ele confia provavelmente na Vi, né? E por último, a cena nos nossos olhos. A Jinx com os olhos acesos. E tu tá vendo a cor do olho dela? Aham. Era azul antes. Parece que que procedimento que ela passou não parece ter sido temporário, né? Não parece ter sido o habitual pros outros, né? O corpo dela não parece deformado, né? Pelo menos olhando por cima. Por enquanto só dá pra ver um olho roxo. Mas o tamanho do corpo é o mesmo, né? E ela parece só o suficiente pra desenhar o desenho habitual dela na janela. Porém, aqui está ela na casa da Caitlyn. O que ela tá fazendo aqui? O que ela tem pra ganhar aqui? Matar aquela que tirou o lugar dela, né? Vingança, né? Pode ser, né? E é engraçado porque ela tá se vingando das vozes na cabeça dela. Porque a Caitlyn nunca fez nada pra ela. A Caitlyn parece ser um dos personagens mais puros que a gente viu até agora. Ela era cega, mas agora que ela tá conseguindo, ela tá lidando com tudo da melhor forma possível, né? Até a visão da Jinx, provavelmente, na Caitlyn já tá mudando por ouvir a Vi. Ó, como foi minha infância com ela, a gente deitava numa cama igual. O quanto essas experiências estão mudando, até mesmo vendo que a Jinx não é só a maldade. Deve ser estranho olhar pra Jinx, né? Pera, essa aqui é a irmã da Vi? Como assim? E já foi uma criança pura, já... Embora tenha certeza que ela pensou em algo, não foi nesse momento. Nesse momento deve ter sido um susto do caralho, né? E agora, falta um episódio. Pra fechar mais uma trilogia. Tô ansioso, Luiz, não tem ideia. E esse não fecha a trilogia, ele fecha a temporada. É verdade. São 2 temporadas. De 9. Fechou. Ansioso pro próximo episódio. Muito. Até lá, pessoal. Saudade. Até.